E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. As mulheres representam 17,8% do total de empregos no setor portuário brasileiro, um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação a 2022. Os dados são da segunda pesquisa sobre equidade de gênero no setor aquaviário de 2024, elaborada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Segundo os dados em relação a 2022, a proporção de mulheres aumentou nos cargos de gerência de 22,5% para 25%. Já nos cargos de direção, houve queda de 16,7% para 15%. Essa pesquisa, assim, eu entendo que a relevância dela, acho que ela é significativa, embora a gente esteja falando de 0,5, né, de aumento de percentual, porque na pesquisa de 2022 éramos 16,3%, né, no setor aquaviário, e agora somos 17,8%. Mas eu entendo como significativo, embora a gente esteja falando de um percentual pequeno, porque não retrocedemos e nem estagnamos, né? 0,5 pelo menos é alguma coisa, principalmente tratando-se de equidade de gênero nesse setor que é historicamente, culturalmente masculino. A iniciativa é fruto do acordo de cooperação firmado entre a ANTAQ e a Women International Ship and Trading Association, a WISTA Brasil, em 2022. Com a atualização bienal, a pesquisa teve a primeira edição em 2023 e agora em 2025 apresenta uma nova leitura sobre a presença das mulheres em um setor estratégico da economia brasileira. Há essa preocupação, eu percebi que nos últimos anos aumentou bastante, né, essa preocupação, principalmente de inclusão, mas globalmente parece que essa questão das empresas, né, desses setores, das empresas privadas, ela deu uma retrocedida. Há uma pesquisa global, inclusive foi feita pela ONU, divulgada recentemente também, acho que agora em maio, inclusive, onde houve um retrocesso das empresas estrangeiras com relação a essa preocupação né, das empresas privadas nesse tema de inclusão, um tema geral, né, ESG, né, que também acaba incluindo essa questão da equidade de gênero. A advogada especialista em direito marítimo e portuário e que desde março é diretora regional da WISTA, explica que a expansão da tecnologia pode ser um ponto positivo para a maior presença feminina nas atividades portuárias. A mulher não quer ser uma cota, ela não quer ser incluída porque o gênero dela é esse, feminino. A gente quer pela competência, porque de fato existem muitas mulheres competentes, independente, né? O ser humano, ele tem as suas habilidades, cada qual, tem algumas que são mais peculiares e pertinentes ao gênero masculino e outras que são ao feminino, né? A questão da força está mais ligada ao gênero masculino. Porém, a gente já está falando dessa questão de competência, até porque já estamos sofrendo com a escassez, né? O Brasil já sofre com a escassez de mão de obra. Então, muito mais do que um movimento, né, de inclusão, de equidade, a gente já está falando de uma necessidade do mercado. E a gente tem aí para tendências futuras, né? Se você for perguntar, Cristina, quais são as tendências futuras desse mercado para as mulheres? A automação é uma delas. Né, porque você tira a questão da força, né, masculina, para automatizar e treinar uma mulher para que ela possa ter espaço num setor numa área que era feita só por homens por conta da questão da força masculina. Uma mudança que pode ajudar a minimizar a falta de mão de obra qualificada em vários setores. Final de junho ou final de julho, a ANTAQ e o Ministério, eles falaram que vai ter a regulamentação da lei da cabotagem. E o pessoal da cabotagem falaram que ainda que venha essa regulamentação, que dê melhor condições para poder, questão de afretamento e tal, que ainda existe essa controvérsia por conta da lei da BR do Mar, ainda assim a gente não tem mão de obra. A gente já sofre com a questão da escassez da mão de obra. Então, é um mercado que está muito preocupado com o futuro. Então, hoje em dia, além dessa questão toda, né, de vamos incluir a mulher para que ela tenha realmente equidade, principalmente num país onde 56% dos lares são chefiados por mulheres, há uma preocupação de que esse setor fique com muita carência de mão de obra. Então, vai muito além de um movimento. Uma iniciativa que pretende também colocar as mulheres em condições de disputar cargos de liderança. Essa pesquisa, ela trouxe esse número global, mas ela também foi por idade, né, por faixa etária, e também foi por categoria de cargo. E a concentração maior que a gente tem de presença feminina nesse setor é na idade da jovem adulta, dos 17 aos 24 anos. Conforme você vai aumentando a faixa etária e o cargo, vai caindo drasticamente a presença feminina. Então, primeiro a gente tem essa questão de que a gente precisa acessar essas jovens e depois a gente precisa levar ao conhecimento de outras que elas podem, que existem
N possibilidades para que elas possam trabalhar e se desenvolver nesse setor, desenvolver uma carreira. E, inclusive, a diretoria aqui regional da Uista Brasil, a gente já está conversando aí com o poder público para firmar algum convênio para que a gente possa justamente fazer um programa de visitar as escolas. E com as universidades particulares, que também a gente está procurando esse convênio, a gente já tem alguns contatos, justamente para poder pegar vários profissionais dessa área do setor, executivas, trabalhadoras avulsas, advogadas, que elas possam ir no meio acadêmico para poder mostrar que é possível, que não é, que embora exista essa questão cultural, né, histórica, que é um setor eminentemente masculino, que a presença feminina ela já está tomando um corpo e existe essa possibilidade. E para que isso seja possível, a Uista pretende criar uma iniciativa regional. A Uista, ela é uma entidade, uma associação internacional, existe a Uista International e cada país tem a sua subdivisão. Então, aqui a gente tem a Uista Brasil. Para você entender a importância da Uista, a Uista International, ela é um braço consultivo da IMO. Tanto é que a IMO tem uma parceria com a Uista International para fazer esse levantamento de dados. E essa pesquisa da ANTAC, ela foi feita através de um acordo de cooperação com a Uista Brasil, em 2022, para poder fazer esse levantamento de dados. E agora, recentemente, a diretoria regional, a antiga diretora, ela precisou assumir outros compromissos, e eu fui indicada para assumir o lugar dela justamente para a gente poder trabalhar aqui regionalmente essa questão da inclusão das trabalhadoras. E por falar em mulheres que se destacam, uma produtora rural teve a ideia de cultivar um parreiral em pleno cerrado, depois de visitar uma vinícola no sul do Brasil. Em Avelinópolis, a 70 quilômetros de Goiânia, ela cultiva uvas e produz suco, vinho e geleia. O desejo de ter o próprio parreiral surgiu depois que a Leciane e o marido fizeram uma viagem para o Rio Grande do Sul. A vinícola lá tinha um parreiral de 2 hectares. E esses 2 hectares, né, eles já faziam visitação e eles recebiam as pessoas, depois levavam para a indústria. Lá eles só produzem vinho nessa vinícola que eu fui. E daí que me despertou, porque 2 hectares é pequeno quando você compara a soja, né, que é da onde a gente vem, né? Então, que são grandes áreas. E eu fiquei impressionada de ter um cultivo rentável em pequenas áreas. Leciane é engenheira agrícola e já plantava soja. Para empreender e montar um parreiral, teve que estudar, e muito. Quando eu falei que queria produzir, foi um espanto, né? Porque todo mundo falava assim, não, o sul é frio, o sul consegue ter. Nesse nosso clima de cerrado, como que vai ter? Aí eu comecei a pesquisar, existem outros em Goiás grandes produtores e comecei a visitar esses negócios. Depois de visitar esses negócios, eu fui atrás de qualificação. Então eu fiz um curso pelo Sistema 5S, né, FAEC Senar. Aí, através de lá, eu comecei a entender. O parreiral de 3.000 metros quadrados, que fica no município de Avelinópolis, a 70 quilômetros de Goiânia, já existe há 3 anos. Do começo até agora, Leciane já enfrentou muitos desafios. Primeira coisa foi os manejos de nutrição da planta. Eu tive problema com intoxicação na planta, né, por não saber dosar a quantidade de material, até orgânico mesmo, de usar aqui. Eu já tive problema com fitotoxicidade, né, deriva de outras culturas, porque a planta da uva, ela é uma planta extremamente rústica, sensível. Então, já aconteceu deriva de produtos que vem aqui e intoxicou minha planta, doenças, né, na planta por conta do clima. A uva que foi plantada aqui é a Isabel Precoce. As mudas vieram de Minas Gerais. Deu muito certo porque a uva é mais rústica. Agora, em julho, acontece uma safra maior, em dezembro, uma safra menor, a chamada safrinha. Nesses 2 períodos, o espaço será aberto ao público, que pode vir experimentar a uva, pegar aqui direto do pé, do cacho, e experimentar também as delícias que são feitas com essas uvas aqui. A Leciane produz aqui suco, vinho, geleia e polpa para quem quiser levar para casa, fazer o suco em casa. O suco, que é engarrafado e tudo mais, eu não tenho nem aqui para te mostrar, vou ter que mostrar fotos e vídeos que foram registradas, porque o tanto que faz é o tanto que vende. Isso, ele dá só para safra. E quais são as características desse suco? É um suco tinto, não tem adição de açúcar, não tem adição de conservante, é simplesmente uva.
O vinho, a gente está mostrando aqui agora, inclusive, tem uma cor maravilhosa. Olhando assim, parece até mel. É muito bonito e muito gostoso. As características desse vinho. Ele é um vinho rosé, não tem adição de açúcar, é um vinho rosé seco, é um vinho colonial, porque não é um vinho de uva fina. A Isabel é uma uva labrusca, né? Uma uva de mesa, então é um vinho de mesa. E a gente percebe que ele está muito frutado, tem bastante cheiro de fruta e ele está com um teor alcoólico alto, porque a uva estava muito doce quando foi feito esse vinho. A geleia experimentei também aqui com uma torradinha, mas super combina, por exemplo, com um pedacinho de queijo. Com certeza. É uma geleia que é só uva e açúcar, não tem adição de conservante e você pode perceber que não é uma geleia que tem muito açúcar. Então você sente a fruta na língua, você sente um pouquinho de acidez da fruta e muito cheiro de fruta. E a polpa do mesmo jeito, é tudo batidinho ali para a pessoa que quer fazer em casa. Isso, para fazer o suco, né, ou cremes, e ela congelada dá até para você consumir como se fosse um picolé. Por enquanto, Leciane conta com a ajuda de um funcionário. Essa amarração que ele está fazendo é para conduzir as varas que vão engrossar depois da próxima colheita, garantindo a safra do final do ano. Agora a uva vai começar um processo ela vai começar a encher o grão dela, logo depois ela vai começar a pintar e depois ela vai começar a acumular açúcar, né, que é a hora que ela fica docinha, né. Em julho eu vou estar com a planta toda, com um fruto todo formado, doce, e aí eu começo a visitação. E o Conexão Porto Indústria volta amanhã às 7h30 da noite.